Olá, Escola de Mutação, se puder dar uma força, se inscreve no canal que é importante, só apertar o botão. Então eu vou analisar aqui, na verdade, o nosso processo de transição histórica, que está se dando rapidamente. Existe um colapso global, um colapso financeiro e econômico, não há dúvida sobre isso. Isso atinge países pobres, países ricos, primeiro mundo, o antigo terceiro mundo. Então é uma crise generalizada no processo de produção, no processo comercial, dos resultados econômicos propriamente ditos. O próprio Estados Unidos, que é a meca do mundo desenvolvido, do mundo capitalista, numa crise muito forte. Então eu quero aqui analisar, dentro desse processo de transição que já está identificado há algumas décadas, o mundo passa de um processo civilizatório para outro, incluindo aí a sua forma, seu método de produção. O método atual é o que se chama de capitalismo, entra num processo de inviabilidade, um processo de saturação. Só que agora, nesse princípio do século XXI, é um processo mais complicado, ainda que está se dando de forma muito acelerada a mecanização, que é um dos fatores de preocupação, um dos fatores de retirada da mão de obra, da possibilidade do emprego. As máquinas estão avançando cada vez mais no setor industrial, comercial, no setor de serviço, no setor bancário, e já se nota agora o que não existia, está começando a aparecer agora aqui no Brasil, as máquinas de autosserviço no supermercado. Já está começando a entrar. Então é claro, evidente, é notório essa substituição do homem pela máquina. Isso vai gerar exatamente um aprofundamento desse processo que já está em crise, que já está em declínio. Então, eliminando o emprego, elimina evidentemente e consequentemente o salário, elimina a possibilidade de consumo. Com isso, as empresas não têm para quem vender. Nós temos aí um circuito fechado de crise, e eu acho que a finalização desse processo produtivo, dessa civilização, em função também do processo de mecanização. Nós estamos vendo realmente um fim de ciclo produtivo que representa um fim de ciclo civilizatório. O ponto principal, como eu relatei, é exatamente o avanço muito rápido da mecanização. A máquina vai substituindo rapidamente boa parte da mão de obra e, no futuro, acredito que a maior parte da mão de obra. Então, nós já estamos vislumbrando aí um colapso do sistema de produção. Com a mecanização e as máquinas, some o emprego, some o salário, não há poder de compra, não tem para quem vender, paralisam as empresas e paralisa a própria classe trabalhadora. Então, isso representa realmente uma incógnita, como sair dessa contradição. Isso seria necessário a entrada de um novo sistema, de uma nova forma de produção, de um novo processo, até civilizatório. Mas a questão é que não se enxerga um outro modelo que possa substituir todo esse colapso do começo do século. Então, identificar que o mundo entrou num colapso, e essa questão da mecanização, ela vai realmente colapsar, porque se não tem emprego, não tem geração de emprego, de salário, não tem negócio, o mundo fica sem alternativa econômica, sem alternativa de sobrevivência. Então teria que se criar um novo sistema. Então esse é o ponto. A questão é que você tem um sistema já colapsado, que nós estamos vendo que já não tem mais para onde ir, em pouco tempo ele vai estar totalmente emparedado, e não há perspectiva de uma nova forma de oferecer meio de vida, sobrevivência, forma de relação de consumo, de relação capital e trabalho. Está tudo muito sem expectativa. Você tem fim de um processo e tem a não visão, o não entendimento de um outro processo, como é que seria esse outro novo sistema. Isso é bastante complicado, porque historicamente, fazendo a analogia mais próxima, que é o fim da Idade Média para o sistema capitalista, quando o sistema feudal começa a entrar em decadência e vai mostrando a sua decadência, o sistema empresarial já estava plenamente desenvolvido, então conviviam os dois. Você tinha uma nobreza feudal decadente, politicamente, economicamente, já mostrando declínio já de bastante tempo, mas já tinha um sólido desenvolvimento empresarial, comercial, industrial,
todo um sistema de capitalistas, né, que já estavam bem estruturados, né, ascensão da burguesia. Então já era visível o fim de um sistema, mas imediatamente um outro processo que ia empregar, que ia produzir, que ia comprar, vender, e dentro de uma estrutura já muito definida, né, e muito estruturada. No sistema atual não, você vê o colapso de um sistema e não vê a possibilidade de se ter um outro sistema. Então alguma coisa está errada nisso aí. Chegar ao fim de um ciclo, isso é histórico, isso é natural. Agora, com esse fim de um ciclo, você tem que ter a proposta de um outro ciclo, de uma outra forma de produzir, de uma outra forma, enfim, de sobreviver. E com essa questão da mecanização total, as pessoas vão ficar sem ter onde trabalhar, e sem ter renda e sem ter o que comprar, né? E os outros, o produtor não vai ter para quem vender, o empresário não vai ter para quem vender. E qual o sistema que substitui isso? Então esse vídeo aqui, ele é muito mais de interrogação. Quer dizer, alguma coisa está errada nisso aí. Historicamente, você tinha que ter já uma proposta, você tinha que ter já uma coisa visível, uma coisa que a gente entendesse que seria a substituição de um sistema que está realmente ficando cada vez mais sem saída. Então, alguma coisa está errada nisso aí, e cabe a gente aqui abrir interrogação, onde é que está esse erro, por que tem esse erro, e o que está levando a esse impasse histórico. Isso é muito sério, porque não ter alternativa histórica, não ter alternativa de produção, pelo menos visível, pelo menos assim, mesmo a médio e longo prazo, é uma coisa que complica e é uma coisa muito preocupante.